Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao LideroCast. Você, pastor, líder, voluntário ou você que é apaixonado por Jesus. Hoje nós temos uma conversa muito boa para potencializar quem você é e o que você faz. Aqui comigo está minha amiga comunicadora de todas as semanas. Vou passar a bola para ela, que ela que apresenta os convidados e tudo mais. Aí, aleluia, que moral, hein? Pastor, eu gostei dessa moral hoje, porque tem tudo a ver, ó. Hoje a pessoa que a gente vai falar é especialista em comunicação, então eu quero muito aprender, aproveitar. Então eu queria dizer para você que precisa comunicar, desenvolver seu time de comunicação, desenvolver a sua comunicação como líder, como pastor. Presta muita atenção, já envia esse episódio para quem você acredita que precisa. Já se inscreve aqui, já curte, comenta e compartilha. Também aproveita para nos seguir nas redes sociais antes da gente começar. Vai estar aqui embaixo, Bruno Gouveia, Suelen, no Instagram. E você pode ficar à vontade para aproveitar desse conteúdo. Eu vou pedir para o nosso convidado se apresentar, porque o nome dele é diferentão, né, pastor? O nome dele não é qualquer nome, não. Já é um nome que gera impacto. Então, por favor, meu amigo, se apresente. Olha só, para começar, eu só começo se você falar meu nome, Sueli. Tá, Senão, vou me arriscar. Posso me arriscar? A Dark Tio Collins. olha aí, Ela ó. sabe mais do que eu já, Olha que rapaz. isso. Ó, pastor, ó, você só pode ser meu amigo, considerado amigo de verdade, se você souber soletrar meu nome, cara. Meu Deus. Só de a Dark, Soletrar. poxa, a Dark daqui, a Dark de lá. Bom, gente, muito obrigado, honrado pelo convite, quando eu recebi a mensagem ali da Suelen, a convite do pastor Bruno. Estou muito feliz de estar aqui. Acredito que em mesas como essa nós conseguimos conversar e trazer assuntos importantíssimos, não só para nós que estamos aqui, mas para você que está em casa, aí com seu computador, com seu YouTube ligado, com o Spotify, ou seja, onde você está. Acredito que esse conteúdo pode chegar para você em uma qualidade que você consiga aprender e absorver bastante com o que está aqui. Muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. É isso aí, Sueli. Eu já tô com expectativa, eu vou deixar ela da comunicação conduzir essa conversa. E eu tenho certeza que essa conversa, se você tem um pastor, se você é um líder, se você conhece alguém que lidera pessoas, influencia pessoas, quer crescer, envia esse podcast. Vamos começar com tudo então, Sueli. Aí. A Dark, fala um pouquinho pra gente, né, sobre essa sua trajetória, rapidamente, se você puder construir esses 16 anos em 2 minutos. Mas são 16 anos, né? 16 anos em 2 minutos no audiovisual. Eu sou da fronteira do Mato Grosso do Sul, nasci em Bela Vista e morei minha juventude ali em Ponta Porã. E há 8 anos estou em Itapema, Santa Catarina, ali, Balneário Camboriú e Itapema. E durante dos 16 aos 18 eu trabalhei numa loja no Paraguai. E essa loja, eu era gerente, né, de marketing, eu era o único funcionário do marketing, mas já era o gerente de marketing com 16 aos 18 e vinha muitas, é, muitos produtos do Paraguai e esses produtos do Paraguai não tinham foto, então a gente precisava fotografar eles. Foi aí que eu comecei a ter essa visão pela fotografia, esse olho para dizer, poxa, legal isso aqui. E aí me conectei com um fotógrafo na época, comecei a fazer célula, que fala que aquela luz externa, a segurar o flash pro fotógrafo sendo assistente. E aí assim, eu 2 anos depois saí da loja, abri minha própria empresa de fotografia, comecei a cobrar R$ 50 nos ensaios, achei que eu ia ficar rico só com aquilo ali. Falei, nossa, estou milionário, R$ 50 por ensaio de foto, casamento, 15 anos, cobrava um pouquinho mais. Mas enfim, nessa trajetória passei alguns bons anos, 12 anos, trabalhando no casamento, 15 anos. Logo 2, 3 anos depois com a profissão já estabilizado na profissão. E tanto que eu ia em congressos, seminários de fotografia, eu olhava para aqueles palestrantes, para os fotógrafos que estavam ali palestrando, eu falava, um dia eu vou estar palestrando e ensinando como eles. Não demorou muito, há pouco tempo eu estava palestrando no maior congresso da América Latina. Hoje não existe mais o Ed em Brasil, mas teve 10, 12 edições. Palestrei 4 vezes lá. E andando com as pessoas do marketing, o que eu entendi? Eu entendi que o conteúdo que eu havia aprendido não era só apenas para fotografia, que já entrou comunicação, marketing, vendas. Eu ando, até hoje faço um dos meus clientes, né?
e amigos, Anderson Luiz, ele hoje tem 3 milhões de seguidores no Instagram, eu produzo os produtos para ele. E aí, de tanto andar com ele, ele falava, sai da fotografia, cara, abre teu nicho, vai falar para mais pessoas. E aí isso foi entrando na minha cabeça, até que um dia o Marcos Paulo me convidou para fazer o trabalho na Casa Digital, para cuidar do feed e do stories do Instagram do Pablo ali, de cuidar dessa parte estratégica e dos produtos gravados, da entrega deles. E aí, nessa ambiência, eu percebi que realmente o que eu estava fazendo dentro da fotografia era apenas um bracinho daquilo que eu podia alcançar, principalmente de transformação de vidas e também de escala do negócio. Impactar mais pessoas, não ficar só no nicho da fotografia. Foi aí que eu decidi focar no digital, transformar toda a minha produtora de casamento, 15 anos, em uma produtora de produtos, de mentoria e de comunicação para quem quer vender na internet. Legal. Cara. Resumi? Resumiu, viu? Ele é Não sei se deu 2 minutos, mas... Foi muito bom. E é muito importante, né? Hoje nós temos uma grande deficiência em vários aspectos dentro das igrejas brasileiras, que é a questão da comunicação, da conexão, do cara, do pastor, do líder que está falando com o público e até o nível de alcance, né? Para que aumente. Então eu queria que a Suelen já construísse algo junto comigo nisso, mas eu tenho uma primeira pergunta para você, Adark. Qual hoje a maior dificuldade das igrejas a nível de comunicação? Quando você vê uma igreja, quando você chega numa igreja, independente do problema do tamanho dela, qual é o problema que você enxerga a nível de comunicação? O que faz a comunicação ser limitada? O que faz essa pessoa não ter tanto acesso a recursos, tecnologias? É o pastor? É a receita da igreja financeira? São as pessoas? É cultural? Conta um pouquinho com o teu olhar técnico para dentro das igrejas. O que falta dentro das igrejas? O que, no meu ponto de vista, é uma pergunta muito difícil, tipo, o que falta, sabe? Até vamos criar hater aqui, mas algumas coisas realmente faltam. O que acontece? Com o avanço da tecnologia, o celular hoje, ele tem as configurações automáticas, então qualquer pessoa que você dá uma instrução de uns 15, 20 minutos, ela consegue fazer um vídeo bem legal aqui desse podcast nosso. Só que o problema é que esse vídeo não vai ter visão, não vai ter história, não vai ter emoção, não vai contar algo por trás dele. Ele vai ficar um vídeo bonito. Por quê? Porque foi feito com um iPhone de última geração, com um CapCut que tem de vários modelos prontos e de fato não vai transmitir o que precisa ser transmitido. Então o maior erro nem sempre vai ser de um recurso financeiro, não vai ser de um equipamento utilizado. O maior erro vai ser a própria visão da própria fotografia e do próprio vídeo. Porque às vezes as pessoas, a grande mídia, inclusive nós, agora no último sábado, eu estive treinando o criativo da Reino Church, e a igreja onde eu congrego, do pastor Eduardo, e nós trabalhamos muito a visão. Por quê? Porque uma foto bonita, ela é uma foto bonita, mas existem muitas fotos bonitas e sua tia com o celular, sua vovó com o celular, ela aperta o botão e faz a foto bonita. Só que o que nós, como cristãos, precisamos entender sempre quando nós estamos trabalhando dentro das igrejas e servindo o reino. Entender que a foto feita, ela não é uma foto bonita. Entender que a foto feita é uma externalização do evangelho. Então, uma vez que a pessoa faz uma foto bonita e publica, não é para o irmão ficar bonito na foto. É para sim para as pessoas que não são cristãs olhar para aquela foto e aquela foto falar mais alto e aquelas pessoas sentirem vontade de estarem naquele ambiente, naquele lugar. Então, basicamente, que a foto ela precisa ser um mecanismo de evangelismo. Ou senão fica um feed bonito lá na igreja, que as pessoas curtem, só fica aquele negócio religioso, intra-igreja ali, algo que seja só para a igreja. Comunicando só para quem está dentro. Comunicando só para quem está dentro. E aí, quando você entende que a sua foto, ela cumpre, é um dos pilares que cumpre o ID, principalmente na geração onde a gente está, porque na Bíblia fala que quando que vai vir o fim? Quando que vai vir o fim? O fim fala que vai vir rumores de guerra, vai vir pragas, vai vir doença, um monte de coisa, mas não é o fim. E quando que vai vir o fim?
O fim, quando... Fala aí, pastor. Quando todo o evangelho for quando o evangelho for pregado a todos os povos, nações, línguas. É o evangelho do reino. Agora, pode acontecer isso em 1 segundo. Aqui pode abrir uma live agora, e essa live abrir todo mundo e você começar a pregar o evangelho do reino, e aí as pessoas do mundo inteiro começam a ser traduzido. Hoje, o Mark Zuckerberg postou lá que, não sei se você viu um carrossel que ele postou em inglês, arrastou pro lado em português, arrastou pro lado em espanhol, arrastou pro lado em francês, depois em chinês, japonês, não entendo, né? Mas foi uma língua lá de mandarim. E aí ele postou um vídeo sendo transmitido automaticamente. Hoje, daqui a alguns dias, o teu Reels gravado, a pessoa vai selecionar o idioma e na tua voz vai ser, a tua boca vai mudar, mostrando que o conteúdo teu vai chegar em todo lugar. Então, ao mesmo tempo de que hoje nós estamos algumas igrejas do evangelho ainda não pregam o verdadeiro evangelho, diante disso pode acontecer. Onde que a pessoa vai para buscar o evangelho? Dentro das igrejas. E às vezes ela não encontra isso. O verdadeiro evangelho. E aí, por ela não encontrar, o fim está muito distante. Só que ao mesmo tempo está muito próximo, que com uma live, como eu disse agora, pode acontecer isso. Agora, se a pessoa que está ali entender que com uma foto feita com celular, um celular qualquer, contando uma história, pode alcançar vidas, aí o jogo muda. Porque deixa de ser um vídeo bonitinho para uma igreja e passa a ser uma ferramenta de evangelismo para as pessoas. Muito legal. Toda essa estrutura que o Adark abordou, eu percebi uma coisa, né? Um cerne, um centro. A pregação do evangelho usufruindo de toda a tecnologia disponível. Tem muita gente que é aversa, mas eu acho que ele tocou num ponto importante. Não é aversa à tecnologia aplicada dentro do ID, é aversa à falta do evangelho, né? Sim. Que faz parte ali dessa tecnologia. Então, vamos tratar desse assunto dessa forma, compreendendo, tentando entender que nossas igrejas deveriam ser um lugar onde o evangelho puro e verdadeiro sendo pregado, e sim, através dessa hipótese, né, a gente usufruir de todas as ferramentas disponíveis. Então, quando você falou das fotos, né, dessa mídia externa, eu acho muito conveniente e muito legal. Mas dentro da nossa igreja, eu tenho uma dor. Toda vez que nós vamos produzir um material, nós pedimos, né, para as pessoas, ajuda a gente, faz aqui, vem cá, grava aqui. As pessoas são muito introvertidas. E às vezes a gente pergunta já, porque conhece o líder, né? Dentro de um GC, dentro de uma célula, fala super bem, se posiciona super bem, mas parece que quando a gente coloca o telefone ou uma câmera, dá um microfone, a pessoa fica apavorada, né? Você consegue ajudar a gente, ou consegue me ajudar, nesse sentido, em como trabalhar essa comunicação interna? Porque daí, trabalhando ela interna, eu acredito que quando ela vai para essas outras vias, ela vai com mais verdade, com mais potencial. Então, existem 3 tipos de comunicação. Eu nomeei ela como a Trindade: corpo, alma e espírito. Assim como Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, eu creio, né? Não sei como é a crença do senhor também, se crê no corpo, alma e espírito, mas creio que nós somos seres triunos de corpo, alma e espírito. E o nosso corpo, ele comunica de uma forma. E essa comunicação, ela pode ser externa, interna, visual, aditivo, sinestésico, existem técnicas de persuasão e vários outros tipos de comunicação que dá para ajudar as pessoas de uma forma técnica a parte corporal. Então, gatilhos mentais, formas de persuasão, entender os padrões de comunicação visual, aditivo, sinestésico. Essa é um ponto do corpo. Depois nós viemos para a alma. Qual que é a questão da alma? As pessoas falam que tem vergonha de falar para as câmeras, mas na verdade elas têm vergonha de falhar para as câmeras. Porque qual que é o negócio? Se a gente está conversando aqui, tá normal, a gente tá conversando, tá tudo muito legal, muito bonito, aí ligou a câmera, tá gravando o podcast, a pessoa... Tudo bem? É meio estranho isso. Entende? Por quê? Porque dentro dela, ela tem algo que isso pode ser de criação, pode ser de algum bloqueio, algum trauma,
precisa ser tratado dentro da alma. Que essa pessoa tá ferida, tá machucada. Então, às vezes ao apontar a câmera, ela não se sente amada, acha que as pessoas vão rir dela, ela não se sente com o melhor corpo, ela não se sente com a melhor voz, ela realmente tem um problema de autoimagem que precisa ser curado, entende? E no espírito então a pessoa dominou a comunicação do corpo, sabe as formas de persuasão, não tem nenhum trauma, já destravou todos os traumas, já curou a cabeça dela, mas mesmo assim falha. Qual que é o problema dela? É que ela não entendeu a verdadeira identidade dela em Cristo. Que de fato, como Deus vê ela. E aí, se como Deus vê ela for menos importante de como alguém vai ver ela, aí tem que orar de novo para essa pessoa aceitar Jesus e trazer ela mais para perto, né? Muito bom. Dentro da liderança, há um livro, para mim, hoje, um dos grandes líderes mundiais que tem marcado a geração é John Maxwell. E um dos livros que eu pude ler dele fez muito sentido dentro da minha construção ministerial foi um livro sobre comunicação, que todos comunicam, mas poucos se conectam. Porque dentro de um conceito bem conhecido, comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende, né? Eu percebo que há uma dor hoje dentro das igrejas, que os pastores e líderes, talvez um pastor que está aqui, ele não entende o porquê que ele fala, e o povo não entende, não vem, não compra uma visão, e de repente vem alguém de fora e fala as mesmas coisas, e o povo abraça como se fosse uma verdade. Eu acredito que uma deficiência que há dentro da igreja, dentro da comunicação, seja ela pessoal, audiovisual, enfim, mas é na questão de a gente entender o público que a gente está se comunicando, né? E a forma como vai entender. Jesus, ele era um ótimo comunicador. Dentro de um conceito que eu aprendi sobre construção de sermão, de mensagem, eu sempre olhei para a história de Jesus e eu costumo ensinar que toda mensagem, todo sermão, toda pregação, toda reunião, ela precisa ter ilustrações. Ilustrações é como se fosse a janela de uma casa. Uma casa ela não pode só ter janelas, mas uma casa sem janela ela fica deficiente. Então eu acredito que dentro da comunicação a gente precisa entender como que a gente vai alcançar esse público e facilitar através, sei lá, de ilustrações, hoje em dia muito conhecido storytelling, como a gente estava falando aqui agora. O que você vê sobre isso, Adark? Como facilitar a comunicação de um pastor para que ele se conecte mais com o público desde a parte digital, mas também dentro da igreja, do público? Eu fiz um rodeio para construir, mas a pergunta é essa. Como você pode dar dicas hoje para um pastor se comunicar melhor no digital e na própria igreja dele? Para começar essa resposta, tem uma frase que eu ouvi do meu pastor, que é: a convivência é a raiz da desonra. Então, muitas das vezes, o lugar onde o pastor está, as pessoas não estão olhando para ele como deveriam olhar. E muitas das vezes, as pessoas acreditam que o pastor é uma pessoa normal, e não que tenha superpoderes, mas carrega uma unção e uma visão que precisa ser respeitada. E muitas das vezes as pessoas, por conviverem, não, o Bruno é meu amigão, pô. Não, o Bruno é meu brother. Aí daqui a pouco o pau tá quebrando, a igreja tá caindo, um monte de coisa tá acontecendo. Aí não, mas pastor, é que eu já ia fazer. É que eu já ia executar. É tipo um monte de que acaba dando desculpa e não respeitando a visão do próprio pastor. Então esse é um ponto importante. Mas sim, realmente existem pastores que falham na comunicação. E essa falha na comunicação, ela tá muito ligado a você comunicar para você mesmo e não para as outras pessoas. Então, quando você vai comunicar com um público jovem, você não vai falar da mesma forma com que você está comunicando com um público mais adulto, mais maduro. Próprio Jesus, quando ele convocava as pessoas para andar junto com ele, Pedro convocou para andar com Jesus. O que ele falou? A partir de agora, você vai ser pescador de almas, pescador de pessoas. Eu quero você próximo de mim, porque você vai ser pescador de pessoas. Ou seja, ele poderia falar: nós vamos pregar o evangelho, vem comigo, me segue aí que você vai falar junto comigo, nós vamos ganhar as almas aí para Jesus. Mas ele não falou assim.
Uhum. Jesus, ele tinha esse cuidado para tocar, se comunicar. Jesus, ele tinha esse cuidado para se comunicar da forma com que a outra pessoa ia entender. Que, pô, você é pescador de almas. Então eu vou. Porque eu pescava, agora eu não quero mais pescar peixe só. Para mim agora faz sentido estar com ele. Pescador de almas, gostei, tô junto. Então, a comunicação, ela precisa estar alinhada com o público que você está comunicando. E isso aqui dentro da igreja é um tabu, porque, tipo, não, porque a palavra é uma e não muda. E realmente a palavra não muda, a, a revelação de Deus nunca vai mudar, é a mesma. Só que, poxa, que custa você sentar e conversar com o jovem de uma forma com que ele entenda? Pegar um exemplo da Bíblia, traz aqui, traz um exemplo da forma com que ele entenda, para que ele assemelhe o conteúdo e entre de uma melhor forma na cabeça, sabe? Aí eu penso em algo que tem líderes que não crescem ou não mudam de nível porque eles não querem gastar uma energia. É mais fácil a gente fazer do jeito que a gente sempre fez, só que se a gente não entender as estações e a geração que estamos comunicando, a gente não vai conseguir ter o resultado, porque o que funcionava com a geração tal, hoje já não funciona mais. Só que tem líderes que insistem em não aplicar uma energia num aprendizado, e numa nova performance. Não, eu vou fazer aquilo que eu já estou acostumado a fazer, que eu já faço de forma automática, e eu acho que isso bloqueia muito o crescimento e o desenvolvimento da própria igreja e do próprio pastor. E sabe por que isso acontece, pastor? Sabe ou não? Eu acredito que seja, se tu for, não sei se vai entrar nessa parte cognitiva do cérebro, mas porque o nosso cérebro está acostumado em exercer um padrão de repetição. Então ele poupa a nossa energia. Não sei se é dentro disso que você vai falar ou não. É porque, na minha visão, isso faz sentido. Faz sentido. Só que quando o cara quer poupar energia, por que ele quer fazer isso? Porque ele tá fazendo as coisas para ele. Quando o líder começa a parar de liderar conforme o que Jesus está mandando ele fazer, o que Deus está mandando ele fazer, tudo que for novo vai ficar cansado. Então, quando ele faz as coisas para Jesus, ele tá dentro. Não tem hora, vai embora. Esses dias a gente estava em conferências e trabalhando, servindo, e tipo, passa de 4 dias de conferência, se somar tudo, dá 8 horas de sono. Tipo, dorme pouco. 10 horas de sono em 4 dias. Tipo, dorme bem pouquinho, assim, sai 1h30, 2 horas da manhã, depois às 8 já tá lá. Mas como que nós conseguimos fazer isso? Porque a gente olha pro negócio e não vê um negócio, vê Deus, vê Jesus, vê pessoas, e isso dá um gás. Cara, o Espírito Santo dá gás pra gente, não tem isso. Óbvio que a gente tem que cuidar pra não dar uns burnout da vida, né? Mas, quando a gente tá num foco, numa missão, ela é executada. E se a gente não está disposto a fazer mudanças, isso não mostra sobre o que Cristo quer fazer. Porque, imagina, o evangelho vem mudando desde que quando Cristo morreu na cruz, ele vem, as pessoas vão tendo mais clareza, vai avançando, as estações vão mudando, e aí pode perceber que normalmente líderes que estão em frente de ministérios como esse, que não querem fazer coisas novas, e não é coisas novas, tipo, eu vou fazer a balada gospel, não tem nada a ver com isso. Coisas novas mesmo, se adaptar, estudar coisas novas, entender de pessoas. Líderes como esse, eles não suportam muito tempo na liderança, porque estão fazendo para ele, não para Deus, e também eles são convidados a se retirar porque eles não fazem crescer, ou até mesmo podem falir as igrejas, né? Verdade. Sabe, gente, eu percebi uma estrutura na fala de vocês, que é essa questão, né, da liderança, dessa questão, vamos pensar assim, dessa atualização, né? Tipo, a gente não atualiza, né, os nossos telefones, a liderança, os pastores, a gente corre o risco. Por quê? Porque sempre entram pessoas com os mesmos problemas, e aí a gente corre o risco de tratar eles da mesma forma. Mas são pessoas diferentes, né? Mas a comunicação é algo, como você estava falando, de dentro para fora. Eu vou comunicar a mesma coisa, mas eu tenho que ter essa preocupação, né, de com quem eu estou comunicando. Eu estava pensando, refletindo enquanto vocês estavam falando sobre a estrutura de Jesus. Jesus usava, né, pastor, as sinagogas, mas também usava a área externa da sinagoga, né? E aí, construindo uma ideia
atual é a mesma coisa que a gente está fazendo, né? A gente usa a estrutura da igreja e usa a estrutura externa da igreja, né? Que hoje, tipo, o que é mais viável e a gente vai estar em todo lugar é a internet, é o Instagram, é o YouTube, né? Então, essa estrutura, vocês acreditam que são duas igrejas? É a minha primeira pergunta. Eu tenho uma igreja física, eu tenho o Sem Norte da Ilha lá na Armando Calilbulos e eu tenho o Sem Norte da Ilha aqui no Instagram. E se isso faz sentido a Dark? Essa é a pergunta para você. E se isso faz sentido, dependendo da resposta do pastor, como estruturar essas duas igrejas sem perder a visão que ambas têm? Para mim, eu acredito que não tem a igreja do Instagram, tem a igreja do YouTube. Porque é onde o pessoal acaba assistindo e participando do culto, né? Eu acredito que isso é uma realidade, né? Hoje, dentro da nossa igreja, nós temos pessoas, um público razoável de São Paulo, Mato Grosso e Manaus, que acompanham nossas reuniões, né? Mas eu sempre falo para pessoas que dentro dessa nossa estação nós não temos pretensão de abrir igreja dentro dessas cidades. Então, a igreja online pode ser um recurso momentâneo para aquela pessoa. Mas ainda que ela participe online, que ela assista online, que ela ceie online, nada substitui o valor da igreja local. Então, ela pode sim ser parte da igreja online, do SEM online, desde que a gente tenha um plano de expansão, de atendimento um pouco melhor para aquela pessoa, mas nem todo mundo que assiste um culto online todos os domingos faz parte daquela comunidade. Porque apesar de eu achar que isso é muito bom para implantação, expansão da igreja, do reino em cidades e locais, a maioria do nosso público precisa entender que nada vai substituir o valor da igreja local, de estar lá naquele ambiente, de poder tocar nas pessoas, de poder sentar, conversar olho no olho, mas eu não descarto a ideia de um ponto de encontro para quem não tem como ir, para quem não tem uma igreja saudável próximo da sua casa, para quem, enfim, está numa cidade interior, para aqueles que estão com dificuldade de locomoção, enfim, é muito bom. A gente vive igreja de forma online, a gente pode ser igreja de forma online, agora a gente não pode viver uma vida inteira só igreja online, porque não tem como a gente se abastecer ouvindo, vendo, assistindo MasterChef. A gente precisa comer a comida, a gente precisa estar lá, ir lá no restaurante, ir lá e pedir. Então, dentro da minha cosmovisão, eu acredito nisso, né? Que é um braço, assim, muito bom, onde a gente está conectado com pessoas que contribuem, que fazem tudo que fariam numa igreja, mas eu acho que o contato físico e humano é essencial. Então eu vou reformular a pergunta baseando na resposta dele. Então a Dark é assim, ó, baseando na resposta do pastor, a gente precisa manter uma fidelidade, porque em algum momento essa pessoa vai vir até a gente, né? Veio da igreja online e vai vir para a igreja física. Então como manter a fidelidade da visão, sabe? Tipo, como que você acha? Acho que você já comentou algo sobre as fotos, mas eu queria que você avançasse um pouco mais nessa ideia. Isso vai muito da cultura. Eu concordo 100% com o que o pastor falou. São dois tipos de igrejas diferentes. É uma igreja só. A igreja de Cristo é uma sempre, mas vamos falar a parte administrativa, né? Uhum. São duas igrejas, porque o trato que você dá numa igreja presencial, o trato é o outro no digital, né? No online. É quase que uma outra administração e esse cuidado é muito bom. Só que ao mesmo tempo que são duas, a veia de raciocínio, teológica, de comunhão é uma só. Então, o que precisa estar alinhado, aí volto, algo que eu não falei ainda, que é o quê? Eu volto no que eu falei, para ir um pouco antes do que eu falei. Por exemplo, falei na questão das fotos. Sim. Tem as fotos, que elas precisam ser o evangelho. Só que as fotos, elas precisam retratar a cultura da comunidade. Porque toda comunidade tem uma cultura, toda igreja tem uma cultura. E essa cultura, ela precisa estar na internet, porque se Deus deu a visão para o pastor Bruno, ele tem isso na cabeça dele, e isso é algo que é modificado, é potencializado através das redes sociais, só que isso tem uma visão. Então, pega essa visão, traz isso pro offline, para a parte interna da igreja, e a mesma visão traz ela pro digital. Agora, não é só as fotos, antes das fotos,
é entender qual que é a linha de raciocínio teológica, qual que é a visão do pastor, como que ele se posiciona para poder seguir esses passos, entende? Só que se as duas não estiverem em conjunto, é basicamente que a pessoa não se sente pertencente, porque querendo ou não, o que faz a pessoa estar lá no culto todo domingo é ela querer pertencer àquele ambiente, mesmo não podendo, ela quer pertencer àquele ambiente. E esse fato do pertencimento, cada vez que é reforçado na visão da igreja que está ali no pastor, o pastor está ali, entregou uma visão para o criativo da igreja, entregou uma visão para os membros. Se essa visão está dentro do YouTube, quando ela pisar o pé aqui na igreja, ela vai se sentir que ela está lá no YouTube 3D, porque ela está vendo tudo, tá encostando Legal. nas pessoas, entende? Porque não é só pegar e fazer a foto e tipo, evangelizei com uma foto, não. É um contexto geral. Se você pegar aí a qualquer tipo de igreja e você olhar e for olhar todo esse contexto, você vai perceber que cada igreja tem um tipo de comunicação. E algumas delas a gente vê o tipo de comunicação que a gente entra lá e é meio que tipo outra vibe do que o próprio Instagram. Isso é uma verdade. Eu tava vendo o Instagram de uma igreja essa semana. Eu não vou falar igreja por ética, mas na hora que eu olhei o Instagram, eu imaginei como que era o ambiente da igreja. Eu falei, cara, não é um ambiente tão legal. Pensei que era e não é. Então, como isso é uma realidade que às vezes a gente não se atenta e é muito importante, né, pastor da igreja que está nos ouvindo agora, atentar para as redes sociais. Eu vi um criativo desses de Reels aí que às vezes viraliza, né? E a pessoa tava filmando uma parte do culto e quando ela filmou a parte do culto, cara, olha só minha mente, apareceu uma gambiarra de fio em cima, assim, tipo. E eu falei, cara, era um ambiente de adoração, de criativo, enfim, assim, de culto. E era um ambiente, só que no enquadramento tinha um monte de fio. E eu já imaginei essa igreja como que ela não seria, né? Como é uma realidade que às vezes a gente não atenta, mas como tudo se torna importante no século XXI. Até o ângulo que a gente filma a nossa reunião, né? Mais ainda para o pastor, agora eu vou mudar aqui um pouco para falar para o pastor que me ouve, mais ainda não é só pegar o ângulo certo para não mostrar o fio, mas é o pastor ser caprichoso e arrumar o fio da igreja também, né? Porque eu acredito que a excelência comunica o que nós somos, né? Entender de detalhes, porque isso aí são detalhes. E detalhes é o que fazem a diferença. Assim como ninguém tropeça em uma montanha, né? Tropeça em pedrinhas, os detalhes fazem toda a diferença. Pô, você olhou para aquele ambiente dos fios e automaticamente na sua cabeça você pensa, é desorganizado. Entende? Então, a excelência, imagina um pouco. Cristo tá ali dentro da tua igreja. Cristo, ele tá ali. Ele vai olhar pra cima e vai olhar os cabos tudo mal feito. Você acha como que ficaria o coração dele? É isso que as pessoas não entendem. Porque as pessoas estão fazendo pra elas. Aí pra elas fazem de qualquer jeito mesmo. Essa questão é muito cruel de pensarmos, né? Porque a gente sempre precisa entender isso que o Adark está falando. Nós estamos fazendo para Cristo. As pessoas elas me questionam muito, assim, porque eu sou uma pessoa muito agitada, menos do que o pastor, mas eu preciso estar em diversos ambientes, em diversas situações, porque eu sou agitada. Então, dentro da igreja, eu tô na loja, eu tô no start, eu tô lá em cima, eu tô lá do lado do pastor. Esse final de semana a gente tava conferência, o pastor não tem isso, pastor não tem dele, fica na sua, Sueli. O que você tá falando? Não, Antes mas de começar o culto, a Suelen vai vir no lado. Eu falo, fala, Suelen. Mas assim, essa estrutura toda, né, de como a gente precisa entender que nós estamos ali fazendo para pessoas, mas é para cumprir a chamada de Cristo. É para cumprir aquilo que Cristo nos propôs. Olha, gente, eu quero ser igreja, eu preciso da igreja, esse é o meu plano. Aí, vocês estão comigo? Vamos executar? É mais ou menos isso, né? E aí, o Adark falando, né? Como a visão do pastor, ela precisa ser respeitada. E como isso é difícil, sabe? Porque a gente olha para o Bruno, e aí eu olho pro Bruno e falo, mas o Bruno é agitado, mas o Bruno tá se antecipando, mas o Bruno... Só que esse Bruno tá traduzindo a visão do pastor Bruno. E como é difícil isso, né, pastor? A gente trabalhar dentro dessa linha de respeito, assim, ó, a respeitar a pessoa, respeitar a visão do pastor e traduzir essa visão
para essas vias, como a gente está falando, Instagram, YouTube, ali mesmo no presencial, né? Mas tem uma coisa que eu percebo, essa comunicação, essa comunicação com a liderança. E o que a gente está propondo no Lidercast é justamente, vamos pensar, vamos chamar de manutenção, não sei, né? Mas é isso, talvez a gente não consiga estar, um pastor não consegue estar todos os dias com os líderes para passar a visão. Então, essa estrutura que a gente tem aqui é uma estrutura boa para que essa liderança esteja sendo acompanhada. E como a Dark, que eu como líder, né? Como eu posso influenciar os meus amigos líderes vai lá, gente, assiste o Lidercast, aproveita desse conteúdo, se mune dessa estrutura para você vir e atuar aqui dentro. Como que eu aumento? A minha pergunta é essa. Eu fiz o rodeio, mas como que eu aumento o meu nível de influência usando também essas vias para que as pessoas entendam que essa daqui, por exemplo, é uma via para elas se capacitarem e atuarem melhor dentro das igrejas? Isso é um pouco duro, mas eu fui buscar um cantor cristão muito famoso hoje no hotel. E aí o produtor dele entrou no meu carro e ele não tinha descido ainda. Aí eu falei, liga pra ele, cara. Falei, liga pra ele pra gente poder já sair. E ele falou, você é doido, cara? Vou ligar pra ele, eu e você vai levar na orelha. Deixa ele vir. O que significa isso? Significa um respeito de uma pessoa que olha pra uma pessoa e tem uma visão. Então, quando a gente está embaixo de uma liderança, independente do que esteja acontecendo, não é problema nosso. Então, às vezes, as pessoas não respeitam a autoridade que você tem. E isso vem do que eu falei agora, da convivência. Eu fiquei impressionado, por quê? Porque Que lição, hein? os últimos os últimos caras que trabalhavam comigo, eles me tratavam como amigo. Adivinha? Falhava na entrega. Falhava no trabalho. Por quê? Porque é meu amigo. E aí, o que eu aprendi? Existem pessoas que vão ser seus amigos e existem pessoas que são seus liderados. E se você tornar eles um amigo muito próximo, você vai estragar eles e vai estragar até o que Deus quer fazer na vida deles. Então, as pessoas só não te respeitam. Eu, no meu ponto de vista, não respeito você que é líder, porque elas não estão enxergando você como líder. Não que elas não te respeitam como líder tal, mas elas antes te vê como amiguinho do que como líder. E isso acontece demais. Isso Acontece aí é uma demais. boa dica pro pastor que tá nos ouvindo. Isso acontece demais. O meu pastor, uns tempos atrás, ele me ligou e falou, e aí, Adark, você tá comigo ou não, cara? Eu, tô, pastor? Tô sim, pastor. Então, beleza, vamos fazer. E fechou, vamos. Acabou. Desligou. Acabou, entendeu? Por quê? Porque a gente tem um grau de proximidade, mas na hora que é pra receber um comando, você tem que fazer. Por quê? É pastor, tô debaixo da autoridade dele, Sei que ele tem uma visão que Cristo entregou, sei. Eu olho pra ele e sinto isso. Eu olho pro meu pastor e eu sinto isso. Então, o que ele faz é Cristo tá ordenando. Sim, o que ele faz, Cristo tá ordenando. Ou seja, se ele me pedir algo, é pra cumprir a mensagem, para cumprir o ídolo de Cristo que foi ordenado através do pastor. Ok, então tem que fazer e ficar quieto. Nossa. Entendeu? Eu tenho que simplesmente seguir o que precisa fazer. Obviamente, não vou plantar bananeira, roubar um carro ou fazer... Não, mas você tem que entender que a missão que tem para ser cumprida nunca vai ser coisa ruim. Sempre vai ser coisa boa. Talvez vai fazer você trabalhar um pouco mais do que você gostaria. Mas se você tá ali e entende que o Espírito Santo te dá esse gás, vai acontecer. Entende? Então, os líderes que estão aí, evitar de ter uma proximidade tão grande com os liderados. Porque aí, eu vou falar. E é ruim, tá? Eu sou comunicador, eu sou coração, eu gosto de estar perto, de abraçar. Então, é um ruim. desafio, né? Porque eu na posição de pastor, eu acho que na prática é exatamente como você falou. Eu acredito muito nisso. E de forma empírica eu tenho aprendido isso desses 7 anos que implantei a igreja, construí a igreja e tenho feito isso, né? E enquanto você falava, na minha mente já veio fotos de pessoas assim, ó, sabe? E o que acontece?
Só que ao mesmo tempo é um desafio, porque tu precisas, ao mesmo tempo que tu não pode ser tão próximo, tu tem que estar próximo para a formação. Aham. Então é uma linha, é como a Bíblia fala que a palavra é apta, né? Para discernir, né? Intenções, dividir, juntas e medulas, alma de espírito. É algo muito. É difícil de saber o que que é alma, o que que é espírito. E é muito difícil a gente caminhar nessa linha da liderança. Eu acho que isso que machuca alguns pastores de tipo, cara, eu tenho que estar junto, mas ao mesmo tempo não tenho. Eu tenho que estar próximo e amar, mas ao mesmo tempo com um limite, porque é difícil ser pastor. É por isso que hoje. Resumindo, é difícil ser É. pastor. Rapaz. É por isso que hoje eu entendo que nada contra. Eu acho que um curso teológico te ajuda no desenvolvimento de conhecimento, mas eu não acredito em pastores formados em centros de teológicos, porque a Somente. teologia não nos ensina Ensina isso. pessoas, né? Não nos ensina a lidar com pessoas, a lidar, enfim, com divisões, com situações. É aquilo que Paulo fala. Eu gosto muito de um texto que Paulo vai falar aos Gálatas, que ele vai falar assim, ó, o que houve com vocês? Pois quando eu fui aí, vocês estavam dispostos a arrancar os vossos olhos e me dar. Paulo ele vai parafrasear, não sei se é no capítulo 3 ou no capítulo 4, mas ele vai parafrasear exatamente essas expressões. Ele vai dizer assim: mas agora vocês estão voltando para um outro tipo de evangelho, vocês estão sendo influenciados por outras pessoas. Parafraseando, ele está falando assim: ó, essas pessoas não estão aí no lado de vocês porque querem o seu bem, eles querem o meu mal. Essas pessoas, elas não estão te ajudando porque te amam, elas estão te ajudando porque querem me prejudicar. Olha que Então, louco. Paulo vai terminar falando: mas eu tenho as dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês. E eu acho que a vida pastoral é muito isso, que só vai entender um pastor quem é um pastor. É muito interessante falar isso para quem nos ouve em casa. O Adar que comentou, né, sobre essa distância, essa pequena distância que tem que haver entre pastor e liderado liderando, vamos pensar assim. E essa é uma das estruturas mais difíceis da gente manter, porque quando você é próximo do pastor, mantém essa distância, tem um respeito, acredita na visão, você pode ser chamado e taxado de puxa-saco. Ah, você só está fazendo... Tá puxando o saco, né? Então, você comentou sobre a verdade, né? Que você olha para a estrutura e fala, concordo com a visão, acredito na visão, né? Você vai montando uma estrutura na sua fala anterior a respeito do pastor. E aí, você tem uma chamada, tá comigo ou não tá? E tô contigo por causa dessas questões, né? Então, essa clareza de um líder, de um pastor e de um líder, eu acredito que ela funciona através dessas vias e desse cuidado, dessa manutenção de ensino, né, Dark? E você como um comunicador, agora puxando a questão da comunicação, você acha que, por exemplo, essa estrutura de cuidar, vamos dizer, você tem um departamento, aí você cuida daquele departamento, essa estrutura de você passar a ideia, passar a visão, passar o que precisa ser feito... Como que você hoje aconselharia o líder ou o pastor a fazer? A montar um material, a ter um tipo de reunião, tem uma metodologia que você já viu ou segue para que a gente consiga manter esse ensino e essa visão bem estruturada? Só para deixar claro ali em relação a esse afastamento, não quer dizer, tipo, deixar o pastor intocável. Ou, não me toque. Mas, pô, quantas vezes você, pastor, fica de brincadeirinha com os líderes, fica tipo, você é um líder. Você é líder de um pequeno grupo, não sei se vocês têm, né? Temos. Um pequeno grupo, se fala? A gente chama... Você é um líder de um pequeno grupo. Aí você fica de brincadeirinha com todo mundo. Aí quando você vai falar alguma coisa, ninguém te respeita. Então é mais um posicionamento do líder do que esse afastamento. Sim. Porque tem que estar perto. Tem que estar perto, mas de uma postura de um líder. Onde você tem credibilidade suficiente para falar: Cristo ordenou que faça isso. Então, através da tua visão, nós vamos executar. Então, esse é o ponto. Agora, referente a essa estrutura,
como estrutura dentro de igreja, eu não consigo falar porque eu não tenho experiência quanto a isso. Porque uma coisa eu vim falar que é uma coisa bonita, né? Igual o pastor falou, só entende pastor quem é pastor, né? Então, como eu não tô interno isso dentro da igreja, não consigo te falar especificadamente para igreja. Agora, o que eu sei é, se você tiver uma visão clara, isso em qualquer empresa, teve o treinamento de liderança agora há pouco aqui com o senhor, né, pastor? E como qualquer empresa, se tem uma visão, se tem uma missão, tem um objetivo, e as pessoas e o pastor conseguiu vender a ideia para os líderes, e os liderados conseguiu vender a ideia para os outros liderados, tudo funciona. Porque é como se fosse uma obra, é uma obra, né? A obra de Cristo, mas imagina que uma obra. Então tem que erguer essa parede. Bora, vamos erguer a parede. Agora todo mundo vai erguendo a parede. Um passa o cimento, o outro passa, o outro passa a massa, o outro empilha as coisas, o outro espera secar para pintar, o outro vem com a laje. Então estamos erguendo um edifício. O pastor tendo a visão clara disso, assim como qualquer empresa, o Espírito Santo ele vem e toma conta e faz o negócio explodir. Agora, se o líder próprio está com um problema de não conseguir passar, aí ele precisa fazer o treinamento do pastor Bruno. Para poder aprender a desenhar. Verdade. Agora, só para a gente ir para uma reta final daqui a pouco, mas eu ainda quero falar sobre isso porque eu achei interessante essa tua ideia. Pensa comigo que você que está me ouvindo em casa, você pastor, que a construção da sua igreja, vamos olhar a igreja como um edifício, como um prédio mesmo, né? Como se constrói uma igreja? Com cimento, com tijolo, com ferro, com areia, argamassa, enfim, com tintas para acabamento. É toda uma estrutura para se construir telhas. Agora, toda construção, ela não está pronta. E aí eu acho que quando a Dark fala dessa visão clara, é porque o líder, ele pode ter todas as pessoas necessárias para construir uma visão, mas ele precisa ter clareza e uma percepção espiritual para saber onde colocar cada pessoa. Porque imagina se a gente colocasse a areia, depois colocasse o tijolo, para depois colocar a tinta por cima. Não, tem um processo. E eu acho que o líder é esse cara, como eu sempre falo, que tem uma visão de drone, que ele consegue olhar as peças e falar, não, primeiro vem a argamassa, depois vem um pouco de água, depois vem cimento, vamos fazer o cimento ficar com uma consistência correta. Então a gente vai passando o cimento, vai pegando os tijolos. Então, por quê? Porque o líder é esse que vai aprender a gerenciar as pessoas e colocar as pessoas na posição certa. Eu acho que a maior dificuldade de um pastor e de um líder e não conseguir construir algo duradouro, sólido, relevante, é porque ele quer colocar tudo que chega na sua mão já num lugar. E aí tá, então ele tampa furo. Pô, não tem ninguém dentro desse setor, eu vou botar alguém para tampar aqui. Ah, esse setor precisa, tá, mas tem aqui. E aí às vezes você tá construindo algo que parece que tá crescendo, mas é algo disfuncional, que não vai suportar, que daqui a pouco cai. Eu já percebi muitas igrejas que abrem assim, ó, dão aquele boom. Em pouco tempo, elas estão vazias de novo. Porque é o tipo de líder que as pessoas foram chegando, ele foi prometendo posições, lugares, coisas, mas na verdade ele não identificou aquela pessoa que ela carregava e aonde que ela caberia. Porque tem gente que às vezes vai ficar de fora por um tempo, mas não é porque ela não faz parte, é porque ainda não chegou o processo de ela entrar dentro de uma visão. Então tem gente que não vai criar um senso de pertencimento muito grande no início e tá tudo certo. Mas se essa pessoa perceber, no momento estratégico nós vamos perceber o lugar dela, porque é uma construção. Nossa, essa estrutura, né? O pastor sempre fala sobre essa visão de drone, e aí eu lembrei dos equipamentos, né? Dessa viabilização toda que a gente tem, né? O quanto é difícil a gente entender que existe uma parte espiritual, mas existe uma parte física, estratégia que possibilita e condiciona a ação do espiritual, né? Então isso tudo é muito importante também, né, pastor? A gente como líder, como liderado, como pastor, a gente entender. O Adar que usou, né? É um conjunto de coisas, né? A gente precisa atuar dentro dessa linha de raciocínio, de que eu preciso de uma via estruturada para que é como se o Espírito Santo, Jesus, viesse só
caminhasse, né? Isso aí. Então, essa estrutura, agora eu vou aproveitar os últimos momentos para a gente falar sobre essa questão da comunicação, Adark. Essa estruturação, né? Você como um fotógrafo, um editor de vídeos, né? Um Empresário. empresário dentro dessa área de estruturação de mentoria, né? A gente comentou sobre uma escola de pastores, você viabilizar o ensino pastoral através de aulas, enfim, toda essa estrutura. Por que você teve vontade de fazer isso? Que eu senti? Eu senti que tinha, há uns 2 anos atrás, um pouquinho mais, eu venho sentindo uma vontade, que acredito que não é minha, eu entendo hoje que é o Espírito Santo, de me apegar mais com a Bíblia em si. Porque a grande maioria dos brasileiros, e eu falo isso sem medo de errar, são cristãos que não conhecem a própria fé. A grande maioria dos brasileiros não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não tem... E eu não estou falando isso por mim, eu estou falando isso porque eu era como a grande maioria. Não na sua igreja, pastor. Não na sua igreja, pastor. A grande maioria, não na minha igreja, na igreja onde eu vou. Em outras igrejas, a grande maioria. E eu vinha sentindo uma vontade de estudar a Bíblia, a palavra, e essa vontade é o Espírito Santo que dá. Nós buscamos e ele nos entrega aí quando vem essa vontade, quando vê a gente está acordando aí de madrugada para poder estudar, para poder ler a Bíblia, conhecer as Escrituras, e cada vez que você lê, que você conhece, você vê que você não sabe nada, que você quer, que você precisa conhecer mais. Mas eu vejo que dentro de tudo que eu já fiz na vida, existe um grande mercado de transformação dentro do meio cristão. Então eu estruturo muito a mentoria para as pessoas que são cristãs até, mas que não é relacionadamente direto à obra. Então por que não fazer isso diretamente para a obra? Legal. Então hoje eu tenho alguns negócios. Um deles é a minha produtora de vídeo, que a gente produz cursos, mentorias. Eu tenho a minha mentoria para mentores, que é mentoria para empresários que querem ser mentores. Então o cara tem um resultado grande e eu transformo esse conhecimento dele em um produto que resolve o problema da vida das pessoas e coloco dinheiro no bolso dele. Isso, obviamente, sempre pensando na transformação de pessoas. E agora, com a mentoria de comunicação, que ela é com esses 3 pilares que eu toquei aqui, né? Corpo, alma e espírito. E, por último, agora nós criamos o projeto, que é o Pastor Hub, que é um hub onde você é sócio de pastores, que de fato tem o conhecimento, muito conhecimento, e pregam em várias igrejas, só que precisam de recursos. E esses recursos eles são gerados através da escola, em uma assinatura, e eu estruturo todo esse projeto, esse produto para os pastores. Então, basicamente, esses são os negócios que nós estamos executando. Quem quiser se conectar contigo para entender um pouco mais, tem um número, teu Instagram, vai estar aqui na descrição também, depois a Suelen vai providenciar mais um WhatsApp comercial para que alguém que queira entrar dentro desse mercado, produzir seus conteúdos, enfim, ter uma reunião contigo, qual é o número? Eu tenho, vamos deixar aqui embaixo, que o número de suporte não tenho de cabeça, mas vamos deixar aqui embaixo os contatos. Entra no meu Instagram também para a gente poder trocar uma ideia. Vai ser um prazer conversar um pouco com você, pastor, líder, empresário, que quer transformar seu conhecimento aí em um produto que resolva o problema da vida da galera e, obviamente, transforme toda a dor. O que eu costumo falar, pastor? Que o problema que você passou, a dor que você passou, Deus não te fez passar à toa. Você passou tudo aquilo, você superou aquilo e hoje você tem um grande resultado. Existe alguns líderes, alguns grandes líderes da Bíblia que passaram por situações que depois, a própria situação dele, Moisés foi um desses, ele tinha, com 80 anos foi chamado, ele falou, Deus, mas eu não sei nem falar direito. E é onde Deus mais usou ele. E disse Moisés ao seu povo, e disse Moisés ao seu povo, e disse Deus a Moisés, e disse Moisés ao seu povo. Onde mais Deus falou com Moisés foi onde ele tinha um dos maiores bloqueios dele, que era a própria comunicação. Então o problema que você passou,
a luta que você passou, aquele problema que você achou que era o fim da tua vida, pode ser, na verdade, hoje um gás para a vida das pessoas que estão passando o que você estava passando. Então, basicamente, essa é a estrutura de todos os meus negócios. Transformar o que, de fato, um dia, o problema seu em um produto. Legal. É isso aí, gente. E a gente está finalizando aqui também, eu acho. Vou passar para a Suelen se despedir da minha parte. Muito obrigado a Dark. Tamo junto. Muito obrigado quem acompanhou aqui também online. Que você possa decidir crescer, né? Não esquece de curtir, comentar e enviar para o máximo de pessoas, se inscrever, para que a gente possa tocar mais pessoas. É um projeto novo, recente, um embrião, mas que eu sei que vai crescer e vai abençoar muitos pastores e líderes dessa nação. É isso aí, você que está aí, desfrute desse conteúdo, que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração enquanto a gente falou aqui, que você possa crescer, se desenvolver, porque como a Dark falou, é a maneira como nós estamos usando para cumprir o nosso ID, cumprir a chamada de Cristo, para que o Evangelho seja pregado de uma forma mais eficiente, mais verdadeira e estruturada. Muito obrigada, Dark, por essa sua contribuição. Manda um oi aí pro pessoal aí também, as últimas palavras. Ó, temos mais 2 minutos? Temos. Ó, últimas palavras. Que veio no meu coração há uns dias, lendo Êxodo. E pro senhor pastor, a gente sabe que a Bíblia tem vários personagens lá, várias pessoas. Mas pro senhor e pra você, Suelen, quem foi o maior líder, assim, tirando Jesus? Tipo, de liderança mesmo, princípio de liderança. Cara, eu acho que... Eu acredito, Bruno, Novo Testamento, Antigo ou não? Pode ser do Novo e do Antigo? Vamos falar do Antigo? Eu vou falar do Novo e do Antigo. Pode ser. Novo Testamento, Paulo. Paulo. E Antigo Testamento, Moisés. Show. E você, senhorita? Eu gosto muito da história de governo de José, porque José, mesmo sem falar muito, ele comunicava. Então, provavelmente, ele tinha uma postura, né? De líder. De liderança, que comunicava muitas vezes sem ele precisar falar muitas palavras. Então, eu gosto muito da estrutura, da história de José, assim. Eu sou muito, muito chegada na história dele. E do Evangelho, eu sou mais emotiva, mais emoção, assim. Então, eu gosto muito da comunicação de João, mas daí já pelas palavras, pela forma poética e filosófica com que ele faz a gente construir uma ideia de Cristo muito interna, né? Muito visual, assim. Então, esses dois nomes, para mim, são grandes nomes, assim, pra... Tu viu como nosso povo lê a Bíblia, né? Mas foi o que eu tava falando, Não acontece na tua igreja, não acontece na rede, não acontece... João vai falar que ele é a videira, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aí, ó. E qual que é algo que eu li, pra mim foi revelado de uma forma, assim, que foi muito importante, e eu quero compartilhar aqui para finalizar o último ponto sobre liderança, pastor. É que Moisés foi um grande líder. Realmente, para mim também foi um dos maiores líderes que já teve na Bíblia. Só que Moisés, mesmo sendo um grande líder, teve um dia que eles passaram um deserto e eles estavam acampados com o povo de Israel lá. E Moisés passou o dia inteiro resolvendo o problema das pessoas. Uhum. E aí, nesses problemas que ele vinha resolvendo, certo dia chegou o sogro dele, o Jetro. E nessa que chegou o sogro dele viu ele trabalhar. E aí, vamos fazer uma linguagem de hoje, o sogro dele ficou olhando ele trabalhar e viu que tinha uma fila de gente para resolver problema. Aí ele chegou para Moisés no final da tarde, né, à noite, porque ele já percebeu que as pessoas estavam cansadas. Chegou para Moisés e falou assim, ó, o que você está fazendo? Aí Moisés ergueu o peito, né, na minha concepção, pelo que está no texto, na minha interpretação. Ele ergueu o peito e falou assim, eu tô aqui resolvendo o problema do povo, a galera vem até mim para que eu fale as leis para elas, para que eu julgue o povo, para que eu fale se eles estão certos, se eu estou errado. Só que, na verdade, tudo isso, o Jetro, sogro dele, sabia o que ele estava fazendo, porque ele viu, né? É como se o cara estivesse ligando as câmeras aqui do podcast e eu perguntasse pra ele, o que você tá fazendo? Tô ligando as câmeras, é óbvio, porque ele tava vendo. Aí, Jetro teve a ousadia de falar pra ele, você tá fazendo errado. Aí Moisés
parou assim, falou, pô, mas como assim fazendo errado? E Jetro falou pra ele, o sogro de Moisés, pegou e falou pra ele, do jeito que você tá fazendo, você tá trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Quando chega no final da noite, você vai desfalecer, você vai cansar. E toda a galera que tá aí na fila também cansa. Ou seja, é ruim pra você ou é ruim pra galera da fila. Por quê? Porque ele já olhou com uma visão de fora. E aí, automaticamente, o que ele falou? Ele falou, Deu a estratégia. ele deu a estratégia. Qual que foi a estratégia? O que você precisa fazer? Buscar homens líderes de 10, de 100, de 1000, que sejam temente a Deus, e passou como deveriam ser esses homens. Que sejam temente a Deus, que não roubem, que não seja avarento. E aí ele deu as instruções de como seria esse povo. E aí ele falou, se você me ouvir, certamente Deus estará contigo. Certamente Deus te abençoará. Enfim. Qual que é o aprendizado aqui? Duas coisas, para você que está assistindo esse podcast aqui. Duas coisas de aprendizado nesse texto. A primeira é que nem sempre o certo que você está fazendo é da maneira certa. E segundo, é que às vezes não, creio eu que quase sempre você precisa de alguém com uma visão de fora, de um mentor, mesmo você sendo o maior líder, você tendo um mentor, um cara como o pastor Bruno para estar do teu lado, para poder te dar uma visão de você é muito bom no que você faz. Tua igreja está crescendo, amém. Só que tem detalhes. Tem coisas que talvez pode estar fazendo você cansar. E isso você não vai descobrir sozinho, não adianta. Porque às vezes a nossa visão não é limitada e ela não consegue ver o que de fato outra pessoa de fora está vendo. Pegou? Então, que é o meu conselho? E o terceiro, né? A terceira coisa, eu falei duas, mas são três na real. Primeiro, é você entender que nem sempre o certo que você está fazendo É o certo. é da forma certa. Segundo, é você ter pessoas, mentores do lado, que de fato te dê uma visão de fora, pessoas de confiança. E terceiro, o que Jetro falou para Moisés? Se você fizer isso, Deus vai estar contigo. Ou seja, não adianta você ter qualquer pessoa te dando uma visão de fora. Você tem que ter uma pessoa que tenha a visão de Deus também. Que um profeta para poder de fato te mostrar ali, falar, ó, faz isso que Deus vai te abençoar, porque Deus já me mostrou que ele vai te abençoar. Legal. Então é só você fazer isso que Deus vai te abençoar. Top. É isso aí, meus amigos. Que Deus abençoe. Até a próxima. E vamos pra cima. Fechamos com chave de ouro. Isso aí. Deus abençoe.